Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Espero tê-los bem mais uma vez, onde vamos nos assentar à mesa para aprender um pouco mais acerca daquilo que Deus tem para falar ao nosso coração, através das reflexões que estamos fazendo no Evangelho escrito por Mateus, né? Através das reflexões que estamos fazendo no Evangelho escrito por Mateus. Hoje meditaremos um pouco acerca do capítulo 6 do Evangelho escrito por Mateus. Eu passo a leitura a partir do capítulo 6, versículo 1, aonde diz assim: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que estás no céu. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam ali o seu galardão. Mas, quando tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente ao teu pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazam em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam ali o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora ao teu pai, que vê o que está em oculto, e teu pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que é, ou melhor, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vos lhe pedirem. Deixa eu cancelar aqui o som, ok. Verso 9. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que os homens perceba que estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam ali o seu galardão. Porém, tu, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, para não parecer aos homens que jejuas, mas sim ao teu pai que está em oculto, e o teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. Verso 19. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajunteis tesouro no céu, onde nem a traça nem o ferrugem consome, e nem os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz em ti, ou melhor, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão essas trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou há de se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todo o seu cuidado, acrescentar um covo da sua estatura?
E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquieto, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessita de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Graças a Deus por essa leitura. Que Deus possa nos instruir mais uma vez naquilo que Ele deseja falar ao nosso coração. Bom, vamos pensar um pouco então acerca daquilo que Deus está falando aqui conosco, tá? Ele começa o capítulo 6 relatando alguns cuidados. Se a gente for pegar a epígrafe desta Bíblia, hoje eu estou usando a Bíblia Pentecostal de Estudo, tá? Almeida Revista e Corrigida. E a epígrafe desse texto vai dizer assim, ó: continuação do Sermão da Montanha, esmolas, orações e jejuns. Eu gosto da NVT e da NAA, que ela traz algumas segmentações um pouco mais detalhadas. Por exemplo, ele vai separar as esmolas, vai separar a oração e vai separar o jejum. Mas todo esse compêndio, onde ele está apresentando esmolas, orações e jejum, ele tem um cerne por detrás de tudo isso. E qual é esse cerne? Qual é a centralidade deste assunto? Ele não está aqui priorizando o assunto específico esmola, oração e jejum. Ao meu ver, o que Jesus está ensinando aos discípulos está muito mais linkado a um equilíbrio entre aparição pública e relacionamento no privado. Quando você percebe o que Jesus está dizendo, ele fala assim: quando a sua mão direita fizer, você não precisa falar ou demonstrar a ponto de que sua mão esquerda também saiba. Ele está falando das esmolas, porque ele está dizendo o seguinte: quando você der esmola a alguém, você não precisa anunciar que está fazendo tal, porque isso, quando faz, os gentios também fazem. E eles fazem isso para que possa ser evacionado, para que eles possam ser elogiados, para que eles possam ser reconhecidos por todos que observam aquele ato que está fazendo, de entregar a esmola. Ele continua, a oração. Quando vocês forem orar, não orem como os fariseus ou como os gentios que oram nas sinagogas em pé ou até mesmo nas esquinas das ruas e falando em alta voz para que quem passe por perto perceba que eles estão orando e assim o evacionem também dizendo: nossa, como ele é uma pessoa de oração, nossa, como ele ora bonito, como ele é praticante da oração. Jesus está dizendo o seguinte: não faça isso, mas quando vocês forem orar, vai para o seu quarto, fecha a sua porta e ora ao teu pai que te vem oculto. E ele vai falar ainda sobre jejum. E o jejum ele vai dizer o seguinte: quando vocês jejuarem, também não demonstrem que estão jejuando. Não desfigurem o seu rosto, não vistam roupas desgastadas, como fazem os gentios e os hipócritas, os fariseus, porque eles fazem isso justamente para que todos, olhando para eles, saibam que eles estão jejuando. E quando você faz isso, você está alcançando o seu galardão já na terra e não no céu. E aí ele está dizendo o seguinte, ó: toda prática espiritual que você faz publicamente para ser recompensado pelo público, você deixou de depositar no céu aquilo que era para ser entregue a Deus. Porque ele diz assim, ó, a cada sentença, a cada explicação que ele vem dizendo sobre esmolas, orações e jejum, ele diz assim, ó: e esses já alcançou o seu galardão. E esses já alcançaram o seu galardão. E este já alcançou o seu galardão. Por que ele fala isso? Porque ele está explicando para a gente que toda prática espiritual, aonde eu busco reconhecimento e recompensa pública e terrena, eu estou deixando de depositar no céu aquilo que deve ser entregue a Deus. Por isso que lá na frente ele vai dizer o seguinte, ó: não ajunteis tesouro na terra, aonde
o ferrugem consome, aonde a traça come e aonde o ladrão rouba. Por que ele fala isso? E ele continua, né? Mas ajunteis tesouro no céu. Como que eu vou levar para o céu um tesouro se no céu não entra o tesouro terreno? No céu eu não consigo levar as pedras preciosas terrenas. No céu eu não consigo levar o dinheiro. No céu eu não consigo levar os diamantes. No céu eu não consigo levar o ouro. Richard, mas quando você lê o que João escreveu, ele disse que as ruas são de ouro e de cristal. Ele diz que os muros da cidade são de jasper. Entenda algo, o que João está fazendo ali, acredito eu, é uma alegoria. É muito mais uma questão de comparativo do que uma questão de exatidão. Eu não acredito que as ruas são feitas literalmente de ouro, mas eu penso que João, quando viu as ruas da cidade celestial, ele conseguiu assemelhar as ruas com ouro. Está dizendo o seguinte, ó, uma das pedras mais preciosas na terra é o ouro. Então eu estou olhando para as ruas da cidade e eu estou vendo que a aparência dela, o brilho dela, a qualidade dela é como ouro. Então ele está fazendo uma alegoria, uma assemelhação. Ele está apenas assemelhando, ele não conseguiu entender o que era realmente aquilo e ele colocou a forma mais próxima daquilo para que eu pudesse entender. Então ele disse que aquilo é ouro. Ele disse que os muros são jaspers. Mas eu não acredito literalmente que seja assim. Pode ser que sim, mas eu acredito que não. Eu acredito que é muito mais uma alegoria, é uma assemelhação. Ele olhou para aquilo e foi o que ele entendeu. Porque o céu, ele não precisa, ele não tem a necessidade das pedras preciosas da terra. Então, como que eu vou juntar tesouro no céu se o céu não recebe os tesouros que eu ajunto na terra? E aí eu entendo que o que Jesus está falando, na verdade, é justamente isso aqui. Vocês precisam entender que as práticas espirituais de vocês, elas têm recompensa no mundo espiritual, elas têm recompensa celestial quando vocês entendem que o que vocês fazem não é para vanglória humana. Então, toda vez que eu oro, para que alguém perceba que eu oro bonito, toda vez que eu jejuo e deixo claro que estou jejuando na expectativa de que alguém olhe para mim achando que eu sou mais espiritual, toda vez que eu faço as entregas das esmolas, das ofertas, de socorrer o necessitado, eu faço isso na intenção de que alguém observe o que eu estou fazendo e também entenda que eu sou generoso, eu já deixei de acumular tesouro no céu e eu estou acumulando tesouro na terra. O problema é que quando eu faço isso, o meu galardão já está sendo entregue, porque o meu galardão nesse contexto é a recompensa que os homens me dão. Então eu estou sendo evacionado? Ok, a evacionação do público faz com que eu receba o meu galardão. Toda vez que eu recebo o meu galardão terreno por uma prática espiritual, eu deixo de receber o galardão espiritual pela prática que foi executada. Ok? Então, uma preocupação que nós temos que ter aqui é justamente o que Jesus está ensinando. Vocês não precisam se preocupar em ser reconhecidos, ou melhor, vocês não precisam se preocupar em ser vistos pelos homens da terra, pelo público terreno e ser evacionado por eles. Porque o seu pai, ele não está preocupado em te ver em público. O seu pai está preocupado em te ver em oculto. Por isso que cada sentença que ele vai tratar, seja esmola, oração ou jejum, ele vai falar: o seu pai te vê em secreto, o seu pai te vê em oculto, o seu pai te vê no oculto. Por que isso? Porque Deus está muito mais preocupado com o nosso relacionamento no secreto, no oculto, do que no público. Porque você há de conver comigo que é muito fácil eu manipular as minhas atitudes no público. Mas quando eu estou no secreto, no oculto, sozinho, eu não tenho precisão de simular nada. Quando eu estou no secreto, no oculto e sozinho, eu vou ser quem eu realmente sou. Então, em público, eu posso transfigurar algo que eu não sou. Mas no secreto, eu não preciso manter essa aparência. Então é por isso que Jesus está muito mais interessado em se relacionar comigo no secreto do que no público. Porque o texto é claro, no secreto eu me relaciono, no público ele me recompensa. Toda vez que eu busco a recompensa do público, significa que eu já deixei de me relacionar no secreto. Todo aquele que tem relacionamento no secreto não está preocupado com a recompensa do público.
Porque ele sabe que a recompensa do público é consequência do relacionamento no secreto. E aí eu tenho que entender o que eu estou fazendo hoje. Seja as minhas orações, seja os meus jejuns, seja a minha ação generosa. Eu estou fazendo para ajuntar tesouros no céu ou eu estou fazendo para ter a recompensa dos homens? Isso é uma questão que precisa pairar em nosso coração, justamente para que eu entenda que o que eu estou fazendo precisa ser feito realmente para Deus e não para a vanglória pessoal. Então, toda vez que você executa um serviço, toda vez que você executa um trabalho, toda vez que você faz algo, seja na igreja, seja na vida pessoal, seja na vida particular, buscando uma recompensa pública, você precisa entender que a sua recompensa espiritual já foi afetada por essa atitude. Tá? E aí, eu poderia aqui me aprofundar em cada uma delas, né? Na esmola, na oração, no jejum, mas como a nossa ideia aqui é apenas uma análise superficial para que nós possamos pelo menos ter um gostinho do que Deus está falando, eu quero pensar com você apenas em duas falas, tá? Quando nós lemos, por exemplo, Mateus capítulo 6, verso 6, diz assim, ó: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora ao teu pai, que te vê em oculto, ok? Perdão, a minha versão diz assim, ó: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está em oculto, e o teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Ok? Verso de número 16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que os homens para que aos homens pareça que está jejuando. Em verdade eu vos digo que já receberam ali o seu galardão. Verso 17. Porém, tu, quando jejuardes, unge a cabeça, lava o rosto, para que não pareça aos homens que estás jejuando, mas sim ao teu pai que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Então perceba algo importante aqui. Ele é categórico na expressão que ele usa. Quando orares e quando jejuares. Ele não está abrindo uma margem para se você orar, se você jejuar, se um dia decidir tal. Ele não está fazendo isso. Ele está sendo categórico. Quando você orar e quando você jejuar. Jesus, ele tinha convicção que dentro das 24 horas do meu dia, eu iria reservar um tempo para orar e iria reservar um tempo para jejuar. Jesus, ele acreditava tanto nisso que ele marcou um lugar de encontro. Qual é o lugar de encontro? O meu quarto. Quando você lê quarto na Bíblia, não se prenda literalmente ao lugar físico, ok? Quando você lê quarto na Bíblia, pense em intimidade. Então, o que Jesus está dizendo é: quando você estiver no seu lugar de intimidade, fala com teu pai que está em oculto lá dentro. Ele marcou o encontro conosco porque ele tinha convicção de que nas 24 horas do meu dia eu iria tirar um tempo para falar com ele. A minha pergunta para a nossa geração sempre foi essa: quanto tempo estamos dedicando a falar com o nosso pai? Porque nós temos a famosa expressão: estou sem tempo, não tenho tempo, não consigo porque me falta tempo. A verdade é que não nos falta tempo. O que nos falta são duas coisas. Primeira, prioridade. Segundo, organização. Eu não consigo priorizar o relacionamento com Deus. Consequentemente, eu não me organizo para tal. Quando eu não me organizo para ter um relacionamento sadio com Deus no oculto, eu não posso exigir que ele me traga recompensas públicas. Na verdade, eu nunca vou poder exigir de Deus, independente se eu tenho um relacionamento no público ou no secreto. Ok? Mas é como se a gente estivesse invertendo os papéis e eu me relaciono com ele no público e espero que ele me recompense também no público. Quando na verdade a recompensa pública é efeito do relacionamento no secreto. E aí a minha pergunta para você é: como está o seu tempo de separação para o relacionamento no secreto? Deixa eu te falar uma coisa: orar na igreja é muito bom e necessário. Jejuar em grupo é muito bom e necessário. Mas ainda mais importante do que isso é você ter o seu tempo com Deus no seu secreto, no seu particular, sem esperar recompensas públicas.
Deus talvez te sentou agora, onde você está vendo esse vídeo, onde você está vendo esta aula completa, e está olhando para você e dizendo: eu estou te esperando no lugar da sua intimidade, para que a gente volte a se relacionar sem expectativa nenhuma de público, sem expectativa nenhuma de alguém ouvir e ver o que você está fazendo. Apenas você sentar, falar comigo e ouvir a minha voz. Faz quanto tempo que você não ouve a voz de Deus porque você está esperando muito da voz do povo? Quando orares, entra no teu quarto. Perceba que é algo muito particular. É o teu quarto, é a tua porta e é o teu pai. É a tua intimidade, é a tua... Como que eu posso explicar isso aqui falando de porta? Quando eu fecho e você tem o seu lugar privado, então você tem a sua intimidade, é a sua privacidade, ok? E é o teu pai. Deus está querendo se revelar a nós, mas Deus não vai se revelar no público se eu não primeiro encontrar ele no secreto. Porque está escrito, verso 6 do capítulo 6. Eu vou usar esse texto como base, tá? Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora ao teu pai. É tudo muito seu, é tudo muito particular. Ninguém vai fechar a porta porque a porta é a sua porta de privacidade. Ninguém vai entrar no teu quarto porque o quarto é o teu lugar de intimidade. E ninguém vai interferir o teu relacionamento com o teu pai porque o pai é seu. Aí diz assim, ao teu pai, que vê o que está em oculto, porque ele está falando de intimidade, então a ideia aqui é entender que eu estou em oculto aos olhos dos homens, mas não estou oculto aos olhos de Deus. Os homens não me veem, mas Deus me vê. Os homens não me encontram, mas Deus me encontra. Os homens não sabem onde estou, mas Deus sabe. Os homens não sabem o que estou fazendo, mas Deus sabe. Os homens não conseguem entender, mas Deus entende. Os homens não se relacionam com esse momento, mas Deus se relaciona. Porque é tudo muito seu, é o seu quarto, é o teu pai, é a tua oração, é o teu relacionamento, é a tua intimidade, é a tua privacidade. Ok? Aí diz assim, e o teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. Você consegue entender isso aqui, que enquanto eu estou oculto aos olhos dos homens, eu sempre estou visível aos olhos de Deus? Isso aqui é violento demais. Porque Deus vê o que está em oculto. Que coisa extraordinária. Olha o versículo 18, diz assim, para não parecer aos homens que jejuas, mas sim a teu pai que está oculto. E teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Então perceba, ele não só me vê no oculto, mas ele me convida para estar no mesmo estágio que ele. Estágio? No mesmo nível? Na mesma... Vou usar uma expressão aqui até que o coach usa muito. Na mesma frequência? Na mesma ambiência? Qual ambiência, Richard? Oculto. Aqui não tem nada a ver com ocultismo, não tem nada a ver com fazer coisas secretas, não tem nada a ver com fazer coisas às escondidas. Não, 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 não. O que Jesus está dizendo é: se oculte dos olhos humanos e fique visível aos meus olhos. Eu não sei se isso aqui para você é interessante de ouvir, eu não sei se para você isso aqui é gratificante de ouvir, mas Deus está te chamando para andar na mesma ambiência que ele está. Ele já está lá. Perceba, o texto não diz que ele vai chegar quando eu começar a orar. Ele já está lá. Quando eu começar a orar, ele já está lá. O seu pai que está em oculto. Esse estar em oculto é um lugar que eu acesso pela oração. Quando eu decido orar, no meu privado, no meu lugar de intimidade, eu acesso o lugar oculto que Deus está. Você percebe que Deus está em oculto? Porque, vamos lá. Eu quero seguir o texto e estou preso em oração e jejum, mas vamos lá. Quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, versículo 6, tá? Ora ao teu pai, que vê o que está em oculto, e o teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Então perceba,
quando eu decido orar, eu entro no ambiente oculto, eu entro no ambiente escondido dos homens e Deus me vê. Quando eu oro, Deus me vê, ok? Quando eu oro, Deus me vê. Quando em oração eu pratico jejum, vamos lá? Quando em oração eu pratico jejum, Deus se revela. Versículo 17 e 18, ó. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto. Verso 18. Para que não pareça aos homens que está jejuando, mas sim ao teu pai que está em oculto. E o teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. Então perceba, no versículo 6 do capítulo 6 de Mateus, eu vou começar a orar e Deus vai me ver no oculto. No capítulo 6, verso 17, o texto revela que Deus está em oculto. Então eu vou estar no mesmo ambiente que ele está. Na oração, ele me vê. No jejum, acompanhado da oração, ele se revela. Eu preciso entender que Deus está me convidando a encontrá-lo. Eu não sei se você está pronto para isso aqui. Posso falar uma loucura aqui? Deus não está preocupado que você o busque. Deus não está interessado que você o procure. Deus está interessado que você o ache. Tem muita gente falando que está procurando e buscando a Deus, mas parece que nunca encontrou. Mas o livro Caçadores de Deus diz que Deus é como um pai que brinca com a sua criança, com seu filho. Brincando de esconde-esconde, o pai se esconde atrás de uma cortina, deixando os seus pés e as suas mãos para fora, para que a criança, procurando, o perceba atrás da cortina. Dá para você entender que Deus está atrás de uma cortina, com os pés e mão para fora, dizendo: eu estou aqui. Eu sei que pela sua capacidade, porque se você brincar com uma criança, o seu filho, o seu sobrinho, etc., você sabe que você consegue se esconder, ele não vai te achar. Deus sabe que se ele se ocultar, a gente não acha, mas ele deixou o caminho. Eu estou mostrando como você me encontra. Ora e jejua, jejua e ora. Ora e jejua, jejua e ora. Porque eu estou atrás de uma cortina, com as mãos e os pés para fora, dizendo: eu estou aqui, é só me achar. A oração me leva para o ambiente onde Deus está. O jejum revela Deus nesse ambiente. Que coisa violenta. Então, quando fizer isso, não faça buscando recompensas humanas, mas sim relacionamento com o divino. E aí ele vem, né, nessa pegada, no versículo 19, por exemplo, ele vai começar a dizer: não ajunteis tesouro na terra, mas sim no céu. E aí a gente entra nessa questão, né? Como que eu deixo de ajuntar tesouro na terra para colocar tesouro no céu, se o tesouro terreno não entra no céu? O que ele está falando é justamente isso. Desconecte-se um pouco das coisas terrenas e comece a se conectar com as coisas espirituais. Deixe de ser conduzido, controlado, direcionado, ambientado pelas coisas terrenas e comece a ser conduzido, direcionado e ambientado com as coisas do céu. Você consegue entender que Deus está nos convidando a um outro nível? Porque o texto diz assim, ó: aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O que ele está falando? Se o seu coração está, ou melhor, se a sua intenção está em buscar recompensas terrenas, o seu coração ficará ali. Mas se a sua intenção está em buscar as coisas celestiais, o seu coração também estará ali. Então Deus está nos instruindo. Se desconecte um pouco do terreno e conecte-se um pouco mais com o celestial. Deus está nos convidando a colocar o nosso coração no céu. Como que a gente prega para alguém afastado, para alguém ainda não aceitou a Cristo, para alguém que até é cristão, e nós pregamos sobre o céu para eles, mas o nosso coração não está no céu, está na terra? Como que eu quero levar alguém para o céu se nem o céu está no meu coração? Consegue entender isso aqui ou não? Por isso que ele diz assim, ó: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Você consegue entender que
os olhos. Eu vou fazer uma reflexão muito superficial, tá? Você consegue entender que os olhos são a candeia, é aquilo que ilumina, é aquilo que visualiza, é aquilo que dá a visão. Se ele estiver voltado para as coisas boas, todo o seu corpo, toda a sua conduta, todo o seu ser será luz, será bom. Mas o contrário também é verdadeiro. Se os teus olhos estão voltados somente para o que é mal, todo o seu corpo será conduzido por trevas. Isso é violento, porque quer dizer o seguinte, ó, para onde os seus olhos estão sendo atraídos? Qual a direção que os seus olhos estão olhando? Você está fitando os teus olhos aonde? Aonde é que a sua atenção está sendo capturada? Porque isso vai revelar onde o seu coração está. A minha intenção revela onde está o meu coração, e o meu coração faz com que os meus olhos sejam luz ou trevas. Aí ele continua. É impossível você servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, porque o contexto do que ele vai falar aqui ainda é a diferença entre terreno e celestial. O cerne do capítulo 6 é essa divisão entre nos fazer entender que eu escolho, eu decido se eu coloco o meu coração no céu ou no terreno. Eu escolho se eu sirvo a Deus ou ao dinheiro. Eu escolho se eu tenho um relacionamento no oculto ou recompensa pública. Sou eu que escolho se os meus olhos são bons ou maus. Você consegue entender que a separação, é claro, de uma forma aqui muito superficial, sem se aprofundar muito aqui, teologicamente falando, mas você consegue entender que o que Jesus está ensinando aqui no capítulo 6 pra gente é isso aqui. Você decide se você quer andar com o seu ser conectado com o céu ou se você quer andar com o seu ser sendo guiado pela terra, pelo terreno, pelo material. Por isso que ele diz, não dá para servir a Deus e a Mamon. E aí ele vem numa sequência de explicação. Por que vocês estão preocupados com o que comer? Por que estão preocupados com o que vestir? Por que estão preocupados com o dia de amanhã? Por que estão preocupados com o dinheiro? Por que estão preocupados? Você acha que a preocupação que vocês têm é capaz de acrescentar 1 hora a mais na sua vida? Você acha que a preocupação que você tem é capaz de acrescentar 1 centímetro a mais no seu tamanho? Você acha que a preocupação que você tem é capaz de acrescentar um fio de linho novo na sua roupa? Não é. Então para de se preocupar em excessivo com isso. Eu não estou aqui dizendo para você não trabalhar, eu não estou aqui dizendo para você não ter preocupação com a sua família, eu não estou aqui dizendo para você não ter preocupação com o seu filho, com a sua esposa, com a sua casa, com o seu marido. Não, 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 não. O que eu estou dizendo é, essas preocupações não podem arrancar o seu coração do céu. Essas preocupações não podem tirar a conexão que Deus está estabelecendo para nós. Essas preocupações em ganhar dinheiro para pagar a conta, em ganhar o dinheiro, fazer o dinheiro para poder comprar a roupa, em fazer o dinheiro para poder ter o alimento. Jesus está ensinando que Deus veste os lírios do campo que nascem hoje e são queimados amanhã. Jesus está ensinando que Deus alimenta os pássaros que não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiro e ainda assim não passa fome. Jesus está ensinando que isso aqui não pode ser mais importante que o nosso relacionamento com Deus. A minha pergunta é: quanto do nosso trabalho, quanto da preocupação excessiva com o dia de amanhã tem roubado o nosso relacionamento com Deus? Esse que vos fala sabe do que vos fala. Eu sei o que é deixar de ter relacionamento com Deus preocupado em fazer mais uma venda. Para quem não sabe, sou corretor de imóveis. Eu sei o que é estar preocupado com o dia de amanhã, preocupado em pagar as contas e deixar de dar aula, por exemplo, na expectativa de fazer dinheiro para suprir a necessidade, me esquecendo que se eu me relacionar primeiro com Deus, Deus vai cuidar de mim. E eu não estou falando aqui que ele tem a obrigação. Não, 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 não. Eu estou dizendo o seguinte: se eu me relaciono com ele, ele se relaciona comigo. Nosso tempo está acabando. Vamos encerrar a aula de hoje. 40 minutos é o nosso máximo.
Pra gente não ficar se alongando demais. Eu já acho 40 minutos muitos, eu nem sei se você tá aqui até agora. Nem sei se você sentou aqui para ouvir. Não andeis inquietos com as coisas de amanhã. Não orais com vãs repetições. Mas quando orar, né, ore assim, Pai nosso que estás no céu. E aí a oração modelo, né, eu não vou ter tempo de entrar aqui, mas Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre, amém. Oração modelo, ele está ensinando as bases da oração, não é para ser repetido como nossos irmãos católicos fazem, não é para ser repetido, apenas repetido. É para ser estruturado, é a estrutura da oração, é a oração modelo, é no modelo dessa que eu oro. Eu enalteço o nome de Deus, santificado seja o teu nome. Na verdade, eu começo com um relacionamento, Pai Nosso, porque ele vem dizendo o seguinte, ó, ora ao teu Pai, é o teu quarto, teu secreto, tudo teu. Mas quando orar, entenda que o Pai não é só seu. Ele é seu pai, mas tem mais filhos. Ah, eu não sei se isso aqui você pega, não. Então, na oração modelo é Pai Nosso, porque eu sei que tem mais filhos. Porque eu não posso ser egoísta em pensar que Deus precisa socorrer a mim sem ter a preocupação de saber que tem um irmão em necessidade que precisa ser socorrido. O evangelho nunca foi base de egoísmo. Não é porque Deus é meu pai que eu devo esquecer que eu tenho irmãos em Cristo. E quando eu sei da necessidade de um irmão e eu não consigo, na minha oração, apresentar ele como irmão ao Pai que é meu e dele, eu não entendi o que é evangelho ainda. Então é Pai Nosso, que estais no céu. Ele é transcendente, está fora daquilo aonde eu habito. Eu estou na terra, ele está no céu. Mas na mesma proporção que ele é transcendente, ele também é imanente. Ele está acima de tudo, mas se relaciona com tudo. Assim na terra como no céu. O que o Senhor faz aí, faz daqui também. Que a sua vontade prevaleça. É oração modelo, cara. É a base. É entender o que ele falou e transformar o que ele falou nas minhas orações. As minhas petições precisam ser pautadas na oração modelo. Mas ele encerra o versículo assim, ó. O capítulo, né? Assim, ó. Verso 33. Ou vamos ler o 32 para dar contexto. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe o que necessita dessas coisas. Perceba, não fiquem preocupados somente pedindo a roupa, a comida, o dinheiro para pagar a conta. Não fiquem preocupados só com isso. Não se preocupem só com isso. Não quer dizer que você não deve se preocupar com isso. Quer dizer que você não deve se preocupar só com isso. Porque Deus bem sabe, o vosso Pai bem sabe, que necessitais de todas essas coisas. Ele sabe o que você precisa. Se ele sabe que você precisa, ele não socorreu por quê? Primeiro, porque ele não tem obrigação. Segundo, porque talvez nos falta relacionamento no secreto. Porque se no secreto ele se relaciona através da oração e do jejum, significa que ele se relaciona para se... Perdão, se revela para se relacionar. Vou de novo. Se Deus se revela no secreto através da oração e do jejum, significa que ele se revela para se relacionar. E relacionamento é pautado em diálogo. Não tem como você criar um relacionamento com alguém sem criar diálogo com a pessoa. Eu entendo, e aqui é um pensamento inteiramente meu, que na medida que eu me relaciono, Deus fala a sua vontade para mim. Porque a oração não é eu pedindo a Deus o que eu quero. A oração é eu perguntando para Deus o que ele quer para mim. Ok? Na oração eu apresento as minhas petições, mas eu preciso entender que oração é via de mão dupla. Na proporção que eu falo, Deus responde. Às vezes não responde o que pergunto, mas responde. Às vezes a resposta dele é pergunta, mas responde. Se você olhar para Jó, nenhuma das perguntas que Jó fez do capítulo 1 ao capítulo 38 foram respondidas, mas Deus respondeu a Jó com perguntas. Mas respondeu a Jó, a ponto de que quando acaba o capítulo 42, ou melhor, no capítulo 42, quando acaba o livro, Jó vai dizer, eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Mas Deus não respondeu nada, mas Jó se relacionou.
Porque relacionamento com Deus é isso, é entender que Ele não tem obrigação de me explicar nada. Mas na proporção que eu me relaciono, Ele se revela. Na proporção que Ele se revela, Ele me direciona. Então eu estou dizendo para você que Deus sabe o que você precisa. E talvez, só talvez, Ele não supriu a necessidade. Primeiro, porque Ele não tem obrigação. Segundo, porque talvez nos falta relacionamento. E às vezes o suprir a necessidade não está diretamente ligado com ele enviar o recurso. Mas pode ser que ele te dê a instrução para alcançá-lo. Ele pode enviar o recurso? Claro que pode. Deus é detentor de todo o poder. Ele pode todas as coisas. Na verdade, todas as coisas se submetem a ele. Ok? Todavia, porém, entretanto, nem sempre. Ele vai suprir o que eu necessito enviando o recurso. Às vezes, ele vai me dar a instrução. E como que eu entendo a instrução de Deus? Quando eu entro no secreto, fecho a minha porta, falo com meu pai, e o meu pai que me vê em secreto vai se revelar. E quando ele se revela, eu o ouço. E quando eu o ouço, eu tenho direcionamento. Às vezes a gente está tentando resolver alguma coisa de uma forma, pelo caminho A, e na verdade Deus quer nos conduzir ao caminho C, D, E, F. E se eu não escuto a voz dele, eu não sei para onde ir. Eu espero que essa reflexão tenha alcançado o seu coração. Eu espero que você esteja sendo abençoado por essas meditações que estamos fazendo nesse evangelho. Eu espero que Deus possa verdadeiramente conseguir alcançar o teu coração e o teu espírito, para que você possa se relacionar cada vez mais com o teu Pai. E que nessas aulas a gente possa ser impactados cada dia mais, entendendo que nós somos dependentes dele. Não só hoje, mas para sempre. Que Deus te abençoe. Até uma próxima aula. Paz.